À medida que atravessamos o limiar dos 65 anos, muitos acreditam estar adentrando apenas o território do declínio. Contudo, gosto de lembrar que a velhice não é simplesmente uma queda, mas um verdadeiro processo de individuação, talvez o mais profundo de toda a existência. Se você, já na 7ª ou 8ª década da vida, ainda conserva determinadas capacidades que iremos examinar, então não está apenas sobrevivendo ao tempo, está vencendo-o, superando aquilo que tantos temem e poucos compreendem. Aquele que consegue manter vivas certas funções físicas e mentais revela uma psique ainda desperta, ainda ativa no diálogo com a vida. É surpreendente como muitos imaginam que a idade avançada seja sinônimo de perda automática, perda de vigor, de coordenação, de clareza mental. Mas essa é apenas uma meia-verdade. Aquilo que realmente observamos, quando olhamos para o envelhecer através da lente da psicologia profunda, é que o corpo e a alma nunca deixam de responder às pequenas atitudes diárias. Não são feitos heróicos que carregam um indivíduo até os 100 anos, mas sim gestos aparentemente silenciosos, repetidos ao longo de décadas, que moldam o destino de alguém. Assim como o inconsciente é tecido por conteúdos sutis e nunca percebidos, a longevidade também nasce daquilo que o sujeito faz, sem sequer medir a importância do que faz. Em minha prática, encontrei homens e mulheres com mais de 70 anos que se moviam com surpreendente leveza, que guardavam um brilho específico de presença e que pensavam e raciocinavam com uma nitidez quase juvenil. O que diferenciava essas pessoas não era apenas o acaso biológico, mas a manutenção de certas habilidades fundamentais que, quando preservadas, sustentam tanto o corpo quanto o espírito. Essas habilidades são como símbolos, sinais exteriores de uma energia interior que ainda pulsa e se organiza. São marcadores profundos, capazes de antecipar não apenas o quanto viveremos, mas como viveremos. Neste vídeo, desejo convidá-lo a uma viagem simbólica por 8 sinais de que você está atravessando o processo de envelhecer com maestria. Alguns deles lhe parecerão simples demais, outros talvez lhe despertem surpresa ou até reflexão. Mas cada um aponta para um aspecto essencial da saúde integral, física, emocional e psíquica. Peço que permaneça conosco até o final, porque o último sinal é frequentemente ignorado pela maioria das pessoas, embora carregue um impacto imenso na qualidade e na extensão da vida. Antes de prosseguirmos, permita-me um gesto simbólico. Se este conteúdo ecoar em você, manifeste isso escrevendo o número 1 nos comentários. É como um aceno de consciência, um reconhecimento silencioso do diálogo entre nós. Se, por outro lado, achar que ainda podemos melhorar, escreva 0. Toda opinião é como um conteúdo do inconsciente emergindo para ser trabalhado. Agora, avancemos para o primeiro sinal. Sinal 1. Levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos. Pode parecer trivial, mas muitas verdades profundas se escondem atrás de gestos simples. Quando uma pessoa, já em idade avançada, é capaz de se levantar de uma cadeira sem apoiar as mãos, testemunhamos um ato que vai muito além da biomecânica. Trata-se de um indicador de força nas pernas, de equilíbrio, de coordenação motora, mas também de autonomia. É como se o corpo dissesse: eu ainda posso sustentar o meu próprio peso, ainda posso erguer-me por meus próprios meios. Esse movimento envolve a musculatura profunda, aquela responsável por manter o centro do corpo estável e, simbolicamente, aponta para a estabilidade interior. A pessoa que se levanta sozinha demonstra que ainda mantém um diálogo vivo com o corpo, que ainda compreende intuitivamente seus limites e possibilidades. Na psicologia junguiana, interpretamos tais sinais como expressões de energia vital.
Não apenas vitalidade física, mas uma vitalidade da psique. O corpo é, afinal, um mapa visível do que se move invisivelmente dentro de nós. Aquele que preserva a força suficiente para erguer-se sem apoio mostra que ainda cultiva uma postura ativa diante da existência. Não se entrega ao peso do tempo, mas se posiciona perante ele. Enquanto muitos da mesma idade já precisam das mãos, dos braços ou até de auxílio externo para realizar esse gesto, você, se ainda o faz, está à frente. Não em competição com outros, mas à frente em sua própria jornada. Isso revela que a base do seu corpo, a estrutura que sustenta seus passos, continua íntegra. E uma base forte é um dos maiores indicadores de longevidade. Indica menor risco de queda, maior independência e maior liberdade. E liberdade, a essa altura da vida, é um dos tesouros mais preciosos. Quando você consegue realizar esse simples ato, seu corpo sussurra algo importante. Ainda estou aqui. Ainda posso ir adiante. Quando falamos em levantar-se sem apoio, muitos acreditam estar apenas diante de uma questão de força física. Mas, na verdade, estamos diante de um fenômeno muito mais amplo. A relação entre corpo, consciência e destino. À medida que atravessamos as décadas, os músculos, sobretudo os das pernas, que são o fundamento físico do nosso caminhar, tendem a perder densidade e vigor. Porém, o ritmo desse enfraquecimento não está determinado apenas pela idade, mas por aquilo que fazemos com o corpo diariamente. Assim como a psique se fortalece quando confrontada com desafios simbólicos, o corpo também se fortalece quando exigimos dele pequenos atos de resistência. Quando você desafia seus músculos, mesmo por meio de gestos simples, está dizendo ao tempo: eu não me entrego. E de forma silenciosa, o corpo responde, prolongando sua vitalidade. Por isso, quero convidá-lo a refletir brevemente. Pense na última vez em que se levantou de uma cadeira. Você precisou apoiar-se nas mãos? Teve que inclinar o tronco para ganhar impulso? Ou ergueu-se naturalmente, como se esse gesto fosse uma continuação espontânea da sua energia interior? Se você o faz com facilidade, quase sem pensar, saiba que isso revela um diálogo harmônico entre as pernas, o core e o senso de equilíbrio. Um diálogo que mostra que corpo e psique ainda marcham juntos com firmeza. E isso é uma boa profecia para o futuro da sua saúde. Considere agora um exemplo real, claro e profundamente humano. João, um homem de 77 anos vivendo sob o sol quente de Salvador, sempre foi considerado ativo para sua idade. Contudo, um dia, percebeu algo que muitos ignoram porque parece pequeno demais. Precisava usar as mãos para se levantar depois de assistir televisão. Ele inicialmente não deu importância, afinal, era só um apoio a mais. Mas quando relatou isso ao médico, ouviu algo que o despertou. Aquela leve dificuldade era um sinal precoce de que sua força inferior estava diminuindo, indicando o risco aumentado de quedas. As quedas, como sabemos, são um símbolo duro da velhice. Representam o colapso temporário da autonomia, o encontro súbito com a fragilidade. Na medicina, elas são a principal causa de internações por lesões em idosos, mas na psicologia profunda também expressam algo. Uma dissociação entre corpo e consciência, um descompasso entre o que a psique deseja fazer e o que o corpo já não consegue acompanhar. Diante disso, João decidiu não se entregar ao destino mecânico que tantos aceitam. Ele iniciou pequenos exercícios diariamente, movimentos simples, mas repetidos com intenção. Ainda sentado, levantava as pernas. Em pé, sustentava-se na ponta dos pés e, ao caminhar, alongava a passada como quem reafirma: eu continuo seguindo. Com o tempo, esses rituais transformaram sua relação com o corpo.
Em poucos meses, levantava-se com fluidez e confiança. Sua postura mudou, sua estabilidade aumentou e, mais importante, recuperou a sensação de que estava no comando da própria vida. É por isso que este sinal importa tanto. Pernas fracas não são apenas um problema muscular, são um indicador de vulnerabilidade futura. E vulnerabilidade física, quando ignorada, pode tornar-se um símbolo do enfraquecimento da própria presença no mundo. Mas aqui está a boa notícia, e quero enfatizá-la. A força das pernas pode ser recuperada em qualquer idade. Assim como o inconsciente pode ser reorganizado a partir da consciência, o corpo pode ser revitalizado a partir de pequenos gestos consistentes. Não importa se você tem 65, 75 ou 85 anos. A musculatura responde ao movimento, responde ao estímulo, responde ao esforço consciente. O corpo envelhece, sim, mas nunca deixa de aprender. Próxima vez que você se levantar de uma cadeira, observe-se. Veja se seu corpo se ergue por sua própria força ou se você precisa se apoiar. Essa simples percepção pode ser uma chave valiosa para compreender como você está envelhecendo. Se você consegue levantar-se sem auxílio, isso indica muito mais do que força física. Indica que seu equilíbrio está firme, que sua coordenação permanece intacta e que seu corpo está colaborando com você no processo de envelhecer e não resistindo a ele. Sinta. Orgulho disso. Você está caminhando à frente da maioria, não por competição, mas porque está preservando algo fundamental, a autonomia. Sinal 2. Você consegue caminhar rápido sem ficar ofegante. Entramos agora em um dos sinais mais poderosos e menos compreendidos de longevidade. Muitas pessoas acreditam que a chave está na distância percorrida, mas não é bem assim. O que mais revela sua vitalidade não é quanto você caminha, mas a velocidade com que você se move. Um passo firme, ritmado, ágil. Esse é um indicador profundo de saúde, tanto do corpo quanto da mente. Se você está entre 65 e 80 anos e ainda é capaz de caminhar com certa rapidez sem ficar ofegante, saiba que guarda dentro de si uma chama vital que muitos já deixaram extinguir. A velocidade da caminhada está diretamente ligada à saúde cardiovascular, à eficiência pulmonar e à coordenação psicomotora, todos aspectos que influenciam fortemente a expectativa de vida. Mas caminhar rápido simboliza ainda mais. Representa a capacidade de avançar pelo mundo com propósito, com direção, com energia. Aqueles que caminham lentamente, não apenas no corpo, mas na atitude, muitas vezes estão simbolicamente se afastando do movimento da vida. Quando você mantém o ritmo, está dizendo à existência: eu continuo seguindo. Eu ainda participo, eu ainda avanço. Se você é capaz de caminhar em um ritmo acelerado sem perder o fôlego, talvez não tenha plena consciência do quanto isso diz sobre você. Não se trata apenas de energia física, trata-se de um reflexo direto da harmonia existente entre corpo, mente e espírito. A velocidade do caminhar é um símbolo da força interior, da vitalidade que ainda pulsa em você e da forma como seu coração continua a dialogar com o fluxo da vida. Quando alguém consegue sustentar um passo rápido, sem esforço excessivo, seu corpo revela que o sistema cardiovascular continua funcionando de forma eficiente. O coração, esse arquétipo universal da vitalidade, ainda bate com força e sabedoria. Ele bombeia sangue como um rio que segue seu curso sem obstruções. Os pulmões, por sua vez, continuam oferecendo ao corpo o sopro da vida, o oxigênio que alimenta cada célula, cada pensamento, cada gesto. E os músculos, silenciosos e fiéis, ainda possuem vigor suficiente para empurrá-lo adiante a cada passo. Pense em sua última caminhada. Você caminhou com firmeza,
com ritmo, com naturalidade, ou precisou interromper o percurso para recuperar o fôlego? Muitas vezes não percebemos resistência até que pequenas distâncias se tornem labirintos de esforço. O corpo fala antes do colapso. E quando ele fala, precisamos escutá-lo como escutamos os símbolos dos sonhos, com atenção e respeito. A perda gradual de velocidade pode ser um sinal de que o corpo está pedindo cuidado, pedindo que voltemos a caminhar não apenas com os pés, mas com a consciência. Permita-me compartilhar a história de Pedro, um homem de 74 anos que vive entre a brisa marítima e o horizonte azul de Florianópolis. Durante anos, suas caminhadas pela orla eram seu ritual matinal, um momento de conexão silenciosa consigo mesmo e com a natureza. Mas com o passar do tempo, percebeu algo desconfortável. O percurso estava levando mais tempo do que antes, e sua respiração se tornara pesada demais, como se cada passo exigisse mais do que ele podia entregar. No princípio, Pedro atribuiu isso ao envelhecimento natural. Estou ficando velho, é assim mesmo, pensou. Mas o corpo raramente entrega sinais tão claros sem motivo. Durante um check-up, seu médico ressaltou que a lentidão crescente não era inevitável. Era um aviso, um convite para agir. Então, Pedro iniciou um processo simples, mas profundamente transformador. Começou a cronometrar suas caminhadas e, semana após semana, desafiou-se a aumentar levemente o ritmo. Não era uma corrida, não era competição. Era um diálogo entre sua consciência e seu corpo. Um reencontro entre eles. Com o passar dos dias, algo notável aconteceu. Suas pernas tornaram-se mais firmes, sua respiração ganhou fluidez, e sua energia ao longo do dia se renovou. Pedro não estava apenas caminhando mais rápido, estava se reconectando à própria vida. É por isso que caminhar rápido, apesar de parecer algo pequeno, revela muito sobre sua saúde, não apenas física, mas mental. Estudos e observações clínicas mostram que pessoas que mantêm um ritmo de caminhada acelerado tendem a ter memória mais nítida e pensamento mais claro, e isso faz sentido. Caminhar ativa o cérebro, mantém o fluxo sanguíneo constante e estimula áreas responsáveis pela atenção, organização, decisão e motivação. Em termos junguianos, caminhar é uma metáfora viva da trajetória da alma. Aquele que caminha com firmeza mantém sua psique em movimento. Aquele que caminha rápido revela que sua energia vital ainda está ativa, corrente, expressiva. E a psique, quando ativa, ilumina os caminhos internos, mantendo a mente desperta. Deseja fazer um pequeno teste para entender onde você está nesse processo? Caminhe normalmente por alguns metros, sentindo o chão, o corpo, a respiração. Depois, acelere como se estivesse tentando alcançar um elevador antes que a porta se feche. Se você consegue fazer isso com conforto, sem ficar ofegante, possui um sinal extremamente positivo a seu favor. É como se o corpo estivesse lhe dizendo: ainda posso avançar, ainda estou pronto para os próximos passos. E se o teste parecer difícil, não permita que o desânimo se instale. Assim como o inconsciente pode ser reorganizado a partir de novos símbolos e novas atitudes, o corpo também pode ser condicionado novamente. Sua resistência pode melhorar, e ela melhora inevitavelmente quando você se coloca em movimento de forma disciplinada e gradual. Caminhadas regulares, um pouco mais rápidas a cada dia, com postura firme, passos conscientes e exercícios simples para fortalecer as pernas, podem transformar completamente sua experiência ao envelhecer. Não se trata de desafiar o tempo, mas de caminhar ao lado dele com dignidade, presença e autonomia. O corpo que caminha rápido é o corpo que ainda participa da vida.
A mente que acompanha esse ritmo é a mente que continua desperta. E a alma que sustenta esse movimento é a alma que se recusa a abandonar seu próprio caminho. Quando caminhamos, não movemos apenas o corpo, movemos também a psique. Cada passo é uma afirmação silenciosa de que ainda pertencemos ao fluxo da vida. Por isso, da próxima vez que você encaminhar, pergunte-se: estou me movendo com força, presença e confiança? Se a resposta for sim, entenda que não é apenas sua caminhada que está saudável. É o seu envelhecimento que está fluindo de maneira extraordinariamente positiva. A forma como caminhamos revela a forma como existimos. Agora, avancemos para o terceiro sinal, um dos mais profundos e simbólicos da maturidade saudável. Sinal 3. Você consegue se equilibrar em uma perna por pelo menos 10 segundos. O equilíbrio é um desses fenômenos misteriosamente discretos. Não pensamos nele, não o observamos, não o valorizamos, até o momento em que começamos a perdê-lo. Em termos psicológicos, o equilíbrio físico é o espelho externo do equilíbrio interno. Quando o corpo permanece estável sobre uma única perna, ele simboliza a integração harmoniosa de forças opostas dentro de nós: controle e flexibilidade, foco e entrega, firmeza e adaptação. Se você consegue permanecer apoiado sobre uma só perna por 10 segundos ou mais, está demonstrando que diversos sistemas do seu corpo, músculos, nervos, reflexos, visão e ouvido interno, ainda trabalham em uníssono. Esse acordo silencioso entre diferentes partes do organismo é um dos marcadores mais fortes de que seu corpo está envelhecendo bem. O equilíbrio, na verdade, é mais complexo do que parece. Quando você levanta uma perna, imediatamente ativa os músculos profundos do core, os estabilizadores da coluna, a musculatura lateral das pernas e a propriocepção, a percepção interna que orienta seu corpo no espaço. Seu ouvido interno, responsável pelo senso de orientação, coopera com sua visão e com os impulsos nervosos vindos dos pés e tornozelos. É como uma pequena orquestra corporal que só toca em harmonia quando todos os instrumentos estão afinados. Basta que um desses componentes comece a enfraquecer para que o equilíbrio seja o primeiro a sofrer. É por isso que a perda dessa habilidade, na velhice, costuma ser um dos primeiros sinais de alerta e também uma das primeiras oportunidades de prevenção. Reflita por um instante. Quando foi a última vez que você tentou vestir um sapato permanecendo em pé? Você conseguiu manter-se firme ou teve que segurar-se em algo? Essa é uma pergunta simples, mas ela revela muito. O equilíbrio não é apenas físico, ele expressa também o grau de confiança com que habitamos nosso próprio corpo. Considere agora a história de Antônio, um homem de 76 anos de Belo Horizonte. Todos os dias ele caminhava pelo bairro, observando as árvores, cumprimentando vizinhos, contemplando silenciosamente o movimento da vida. Mas certa manhã, enquanto colocava uma meia, percebeu algo inquietante. Não conseguia sustentar-se em uma perna por mais de alguns segundos. Não houve queda, não houve dor, mas houve um aviso silencioso. Seu corpo estava lhe dizendo que algo havia mudado. Antônio decidiu agir. Não esperou pela fragilidade se tornar um problema. Iniciou exercícios simples de equilíbrio. Ficar na ponta dos pés. Elevar uma perna para o lado, transferir o peso de um pé ao outro, como se estivesse aprendendo novamente a dançar com seu próprio eixo. Esses pequenos gestos, repetidos diariamente, reorganizaram sua estabilidade interna. Em poucas semanas, Antônio se sentia mais firme, mais seguro, mais no controle de si. Essa história ilustra uma verdade que muitos ignoram.
Um bom equilíbrio é uma das principais defesas contra quedas, e quedas são uma das maiores ameaças à independência na velhice. Linguagem simbólica da psicologia junguiana. Perder o equilíbrio é como perder o centro psíquico. É deixar que partes fragmentadas tomem o controle. Recuperar o equilíbrio é, portanto, um ato de individuação, um retorno ao eixo, ao self, ao ponto interno que sustenta nossa existência. Agora convido você a se testar com um gesto tão simples quanto revelador. Coloque-se próximo a uma parede ou prateleira apenas como segurança. Levante uma das pernas suavemente, sem pressa. Observe-se. Você consegue permanecer firme por pelo menos 10 segundos, sem tremores exagerados, sem necessidade de se apoiar? Se sim, isso é um excelente sinal. Seu corpo ainda mantém uma integração admirável entre força, estabilidade e coordenação. Você está envelhecendo com robustez e lucidez, mas se não consegue, não se aflija. Assim como a mente pode ser treinada para desenvolver consciência, o corpo também pode ser treinado para recuperar equilíbrio. Bastam alguns minutos por dia. Pequenos rituais de fortalecimento, quando feitos com consistência, reorganizam por completo a capacidade de se manter estável. E os benefícios vão muito além da prevenção de quedas. A pessoa que recupera o equilíbrio passa a caminhar com mais segurança. Consegue se vestir com facilidade, move-se com elegância e, acima de tudo, sente novamente que está no controle de seu corpo e, simbolicamente, da própria vida. O equilíbrio é a metáfora viva da harmonia interior. Quando você se equilibra externamente, também fortalece seu centro interno. E fortalecer esse centro é uma das formas mais belas de resistir ao avanço do tempo. Mover-se sem medo é um dos maiores presentes da maturidade. A vida se torna mais plena quando não há hesitação em cada gesto, quando o corpo responde com naturalidade ao chamado da ação. Por isso, o equilíbrio não representa apenas a ausência de quedas. Ele simboliza a independência, energia vital e o domínio consciente sobre a própria existência. Quem conserva o equilíbrio, conserva também o eixo interno que organiza a vida psíquica. E agora, avancemos para um dos sinais mais reveladores de autonomia e vitalidade profunda. Sinal 4. Você consegue se sentar no chão e se levantar sem ajuda. À primeira vista, essa habilidade parece simples. No entanto, ela é um dos marcadores mais importantes da longevidade funcional. Sentar-se no chão e levantar-se sem ajuda revela muito mais do que flexibilidade física. Revela que o corpo, a mente e o sistema motor ainda atuam como uma verdadeira equipe integrada. Se você ainda é capaz de realizar esse movimento, está preservando 3 pilares fundamentais: força nas pernas, essenciais para sustentar o próprio peso; estabilidade do core, que mantém a coluna alinhada e o corpo firme; flexibilidade, que permite transitar entre diferentes posições sem rigidez ou medo. Em termos simbólicos, sentar no chão e levantar-se representa a capacidade de descer e retornar, um movimento ancestral que está no cerne da vida humana. Aquele que desce e sobe por seus próprios meios conserva não apenas força física, mas a fluidez psicológica necessária para transitar entre momentos altos e baixos sem perder o centro. Reflita por um instante. Quando foi a última vez que você se ajoelhou para pegar algo, sentou-se no chão para organizar algo ou se abaixou para acompanhar uma criança? Houve hesitação? Sentiu medo de não conseguir voltar à posição ereta? Muitos idosos deixam de se sentar no chão, não porque já perderam a capacidade, mas porque começam a temer o momento de levantar-se. E esse medo cria um círculo invisível.
O que não usamos, o corpo deixa de lembrar. Assim como a psique esquece símbolos não integrados, o corpo também abandona movimentos que deixamos de praticar. A história de Carlos, de 78 anos, morador de Recife, ilustra esse fenômeno. Carlos sempre foi ativo. Caminhava, fazia pequenos serviços domésticos e apreciava atividades ao ar livre. Mas num fim de tarde, seu neto o convidou para sentar no chão e brincar de tabuleiro. Carlos hesitou. Não por falta de vontade, mas porque duvidou da própria capacidade de se levantar depois. Esse momento simples, quase trivial, foi um espelho que o fez enxergar algo importante. Ele estava deixando de confiar no próprio corpo. E como ocorre com tantos outros, o corpo responde ao medo com retração. A partir desse dia, Carlos decidiu recuperar sua autonomia. Ele começou a treinar lentamente. Ajoelhava-se com calma. Fazia pequenos agachamentos. Aprendia a transferir o peso para as pernas sem se apoiar nos móveis. Trabalhou movimentos que antes eram naturais, mas que agora exigiam atenção consciente. Com o tempo, sua confiança voltou. Passo a passo, movimento a movimento, Carlos recuperou não apenas a força, mas a certeza íntima de que ainda podia controlar seu corpo. Uma certeza que transforma profundamente o modo como envelhecemos. Essa história deixa claro um princípio essencial. Levantar-se do chão é um dos sinais mais poderosos de independência futura. Quem perde essa habilidade tende a enfrentar maior dificuldade com tarefas simples, como calçar sapatos, alcançar objetos baixos ou recuperar o equilíbrio após tropeçar. O corpo se torna rígido, e a rigidez física, como sabemos pela psicologia profunda, frequentemente acompanha a rigidez psíquica. Mas aqui está a verdade que liberta. Essa habilidade pode ser recuperada. O corpo é maleável. A vitalidade pode ser revivida. O movimento pode ser reaprendido. Em qualquer idade, deseja-se testar. Faça isso como quem realiza um exercício de autoconhecimento. Fique perto de uma cadeira ou sofá, apenas para segurança. Abaixe-se lentamente até o chão, observando cada gesto, cada apoio, cada sensação. Após sentar-se, permaneça ali por um instante. Respire, sinta-se presente. Então tente se levantar sem usar as mãos para empurrar-se ou apoiar-se. Se você conseguiu, parabéns. Isso significa que seu corpo ainda possui vigor, coordenação e flexibilidade, marcas claras de um envelhecimento saudável. Se não conseguiu, não permita que isso gere frustração. Assim como a psique pode desenvolver nova força quando enfrenta seus conteúdos reprimidos, o corpo pode desenvolver nova vitalidade quando é convidado a praticar o que havia deixado de fazer. Com alguns minutos diários de exercícios leves, flexões de joelho, movimentos de transferência de peso, alongamentos suaves, essa habilidade retorna. E com ela, retorna algo ainda mais precioso: a confiança em si mesmo. Saber levantar-se do chão é saber levantar-se da vida, de suas quedas, de seus desafios, de seus momentos baixos. É um símbolo vivo da capacidade de retornar ao próprio eixo. O corpo que sobe sozinho é o corpo que ainda caminha com independência. A psique que domina esse movimento é a psique que não teme o envelhecimento. E a vida que emerge desse gesto é uma vida mais ampla, plena e consciente. Quando seu corpo se move livremente, sem dor, sem hesitação e sem medo, você não está preservando a força. Está preservando sua liberdade interna, sua autonomia, sua capacidade de agir no mundo sem depender do outro. A liberdade de movimento é uma metáfora profunda do processo de individuação. Um indivíduo que se sustenta por seus próprios meios é um indivíduo que permanece conectado ao seu eixo interno.
E é dentro desse espírito que chegamos ao quinto sinal de um envelhecimento verdadeiramente saudável. Sinal 5. Você consegue carregar sacolas de compras sem dificuldade. A real não se revela apenas na academia, nem nas grandes demonstrações de potência física. Em vez disso, ela se manifesta naquilo que fazemos todos os dias: carregar as compras, mover objetos, segurar algo firme, manter-se estável. Se você ainda consegue carregar sacolas de mercado cheias, sem esforço excessivo, isso é um indicador mais profundo do que imagina. Isso mostra que seu corpo não envelheceu de forma passiva. Ele manteve sua funcionalidade, seu vigor silencioso, sua prontidão para a vida. Prática. Carregar sacolas envolve muito mais do que os braços. Exige força de pressão, o aperto das mãos, estabilidade dos ombros, músculos das costas que sustentam a postura, core firme para equilibrar o peso, coordenação motora para caminhar enquanto carrega algo pesado. Uma harmonia de sistemas, como uma constelação funcionando em unidade. Estudos modernos revelam que a força de pressão, o simples ato de apertar algo com firmeza, é um dos marcadores mais precisos de saúde e longevidade. A mão é simbólica, ela representa a capacidade de segurar, de sustentar, de agir no mundo. Quando perdemos força de pressão, não estamos apenas perdendo musculatura, estamos perdendo parte da capacidade de interagir com a realidade física. E muitas vezes, isso começa de forma sutil. Quando foi a última vez que você carregou sacolas de compras? Levantou-as sem dificuldade? Ou teve que parar no caminho para descansar os braços? Talvez tenha começado a pedir ajuda para algo que, antes, fazia naturalmente. Essas pequenas mudanças chegam de modo silencioso, mas dizem muito sobre o que está acontecendo com seu corpo. A perda da força funcional costuma aparecer aos poucos, mas é um alerta precioso. E é aqui que entra a história de Luiz, de 75 anos, morador de São Paulo. Luiz sempre foi do tipo que carregava tudo de uma vez para não fazer duas viagens. Mas, certa tarde, ao pegar as sacolas do mercado, percebeu algo estranho. Elas pareciam mais pesadas, não porque havia comprado mais, mas porque sua força havia diminuído. Esse pequeno detalhe foi um espelho. Ele percebeu que o corpo estava pedindo atenção. Em vez de aceitar o declínio, Luiz decidiu agir. Todos os dias, iniciou exercícios simples, elevações leves de ombro, pequenos pesos improvisados, apertar uma bola de borracha para fortalecer a pressão. Movimentos lentos, conscientes, repetidos com consistência. E algo surpreendente aconteceu. A força voltou, a energia aumentou, a capacidade de carregar as compras antes ameaçada retornou com naturalidade. Mas, acima de tudo, Luiz disse algo profundamente simbólico. Eu me sinto eu mesmo novamente. A força não é apenas física, é identitária. Quando o corpo se enfraquece, muitas pessoas sentem que estão perdendo partes de si. Quando o corpo recupera a força, algo dentro da psique também se reergue. E é por isso que manter-se ativo, mesmo que com movimentos simples, é uma das decisões mais importantes do envelhecimento saudável. Você não precisa de academia, halteres pesados ou treinos complexos. O corpo responde maravilhosamente bem a estímulos curtos e diários, desde que sejam constantes. É como treinar a mente. Consistência importa mais do que intensidade. Quando você consegue carregar aquilo que a vida lhe traz, simbolicamente e fisicamente, você mantém sua independência, sua força e sua prontidão para tudo o que ainda virá. Aquele que consegue sustentar peso no mundo físico também consegue sustentar peso no mundo psicológico. E agora, avancemos ao próximo sinal, um dos mais importantes para a vitalidade cardiovascular, para a autonomia e para o envelhecer com dignidade.
Sinal 6. Você consegue subir uma escada sem parar. Subir escadas pode parecer trivial, mas é um dos testes mais completos de força, equilíbrio, coordenação e saúde do coração. É como uma metáfora da própria vida. Subir exige energia, presença, ritmo, determinação. É um movimento vertical, um gesto de ascensão, profundamente simbólico na psicologia. Subir escadas é um gesto simples, quase mecânico, mas simbolicamente é um dos testes mais claros de como seu coração, seus pulmões e suas pernas trabalham em unidade. Se você ainda é capaz de subir um lance inteiro de escadas sem precisar parar para recuperar o fôlego, saiba que está fazendo melhor do que grande parte das pessoas da sua idade. Esse movimento aparentemente comum exige uma força real, uma força que nasce da harmonia entre diferentes sistemas do corpo. Quando você sobe escadas, seu coração precisa bombear sangue de forma constante e eficiente. Seus pulmões devem fornecer oxigênio em abundância. Seus músculos das pernas precisam de vigor suficiente para impulsioná-lo degrau após degrau. Se apenas um desses sistemas começa a falhar, o corpo revela imediatamente, surge o cansaço súbito, a falta de ar, a sensação de peso. Subir escadas é um espelho fiel do estado da sua vitalidade. Pense por um momento na última vez em que você enfrentou um lance de escadas. Você subiu com fluidez, sentindo o corpo responder bem, ou precisou parar no meio, com o peito acelerado, lutando para controlar a respiração? Muitas pessoas começam sem perceber a evitar escadas. Optam pelo elevador mesmo para poucos andares, caminham mais devagar, escolhem rotas planas, mas essa evitação silenciosa é perigosa, porque quanto menos você usa sua força, mais rápido o corpo esquece como usá-la. Assim como a psique se enfraquece quando deixamos de confrontar nossos desafios internos, o corpo também se reduz quando deixamos de desafiá-lo fisicamente. Veja o caso de Roberto, de 73 anos, do Rio de Janeiro. Durante décadas, subir escadas jamais foi um problema para ele. Mas um dia, ao subir apenas um andar, sentiu o fôlego faltar. Em vez de ignorar esse sinal, como tantos fazem, Roberto decidiu ouvi-lo. Em vez de evitar escadas, começou a enfrentá-las. Um degrau de cada vez, todos os dias. Ele adicionou caminhadas curtas à sua rotina, exercícios simples para fortalecer as pernas e comprometeu-se com pequenos rituais de movimento, e o corpo respondeu. Em algumas semanas, Roberto sentia-se mais forte, mais estável, mais presente em seu próprio corpo. Subir escadas voltou a ser natural. Não um obstáculo, mas um retorno à vitalidade. Ele percebeu que a escada não era sua inimiga, era sua professora. O desafio das escadas é singular. Poucos exercícios exigem tanto do coração, dos pulmões e da musculatura ao mesmo tempo. Por isso, se você ainda consegue subir um lance sem se cansar, esse é um indicador extremamente poderoso de que seu corpo está envelhecendo bem. Não apenas saudável, mas resiliente, capaz de enfrentar pequenas exigências físicas que, no fundo, revelam muito sobre a estrutura da sua saúde. Se as escadas ainda não o atrasam, encare isso como um sinal extraordinariamente positivo. Você está preservando sua força interior, sua vitalidade orgânica, sua energia de ação. Esta é a essência de uma vida longa e plena. Manter a chama da Sinal 7. Você consegue lembrar conversas e eventos recentes com clareza. A memória é mais do que um registro mental. Ela é uma narrativa viva do estado do seu cérebro. Se você, entre 65 e 80 anos, ainda consegue lembrar nomes, diálogos recentes, compromissos e detalhes do cotidiano com clareza, isso revela algo profundo. Seu cérebro está envelhecendo com saúde, coerência e vitalidade.
Uma memória forte não significa apenas recordar eventos. Significa que sua mente organizada, ativa, desperta. Significa que suas conexões neurais continuam vivas, relacionando passado e presente com fluidez. A saúde da sua memória revela a saúde do seu cérebro e do seu sistema nervoso. Quando sua mente ainda consegue registrar, organizar e recordar informações recentes, isso significa que o fluxo sanguíneo permanece estável, que seus neurônios continuam ativos e que seus caminhos cognitivos, essas estradas invisíveis onde o pensamento transita, ainda estão nítidos, funcionais e vivos. Pense sinceramente, você já se pegou no meio de uma frase sem lembrar o que estava dizendo? Ou ainda consegue recordar claramente uma conversa de ontem, detalhes de um encontro recente, a sequência natural dos acontecimentos do dia anterior? Essas situações simples revelam muito sobre sua saúde mental e, em muitos casos, mostram o quanto seu cérebro ainda é afiado, organizado e presente. Veja o exemplo de Miguel, um homem de 79 anos de Porto Alegre. Ele lembra com clareza conversas da semana passada, acompanha novas tecnologias, participa de discussões e raramente esquece nomes. O que muitos chamariam de boa genética, ele chama de hábito. Seu segredo não é místico. Miguel lê todas as manhãs, desafia o cérebro, faz palavras cruzadas, conversa com pessoas de diferentes idades e mantém uma vida social ativa. O cérebro é como um músculo. Se você o usa, ele cresce. Se você o negligencia, ele enfraquece. Por isso, se você ainda consegue resolver problemas, ter conversas profundas, lembrar pequenos detalhes e sustentar raciocínios, este é um dos sinais mais poderosos de que está envelhecendo com força. E se perceber algum lapso ocasional, não se assuste. Assim como fortalecemos as pernas caminhando, fortalecemos a mente estimulando o intelecto. Experimente jogos de lógica, quebra-cabeças, leitura diária, aprender algo novo, participar de grupos de discussão, até caminhadas simples ajudam, aumentando a circulação que nutre o cérebro. Se você acorda sabendo que dia é hoje, lembra o que comeu pela manhã e consegue recordar com clareza o que alguém lhe disse ontem. Isso significa que sua mente não está apenas alerta, está envelhecendo com lucidez e vigor. Sinal 8. Você acorda se sentindo revigorado e pronto para o dia. A forma como você desperta todas as manhãs revela segredos profundos sobre o funcionamento interno do seu corpo. Se você tem entre 65 e 80 anos e ainda acorda naturalmente, sentindo-se revigorado, alerta e disposto para enfrentar o dia, você carrega consigo um dos sinais mais fortes de saúde e longevidade. O sono é o grande restaurador da vida. É durante a noite que o corpo repara tecidos, o cérebro reorganiza memórias, emoções são processadas. O sistema imunológico se fortalece e a energia vital é renovada. Mas com o passar dos anos, o sono tende a se tornar mais fragmentado. Muitas pessoas acordam várias vezes, têm dificuldade para adormecer ou se levantam sentindo-se cansadas, mesmo depois de horas de descanso. Acordar cansado é como carregar uma sombra ao longo do dia. Por isso, se você ainda desperta naturalmente, sem precisar de despertador, sem peso no corpo, sem confusão mental, isso significa algo muito especial. Significa que seus ritmos internos ainda estão alinhados, que seu corpo sabe descansar, que sua mente sabe desligar, que sua energia vital continua fluindo. Enquanto encerramos este vídeo, convido você a fazer uma reflexão honesta. Quantos desses 8 sinais você reconhece em si mesmo? Você consegue se levantar de uma cadeira sem usar as mãos, caminha rápido sem ficar ofegante, consegue se equilibrar em uma perna, sentar no chão e levantar-se com independência,
carregar compras sem se cansar, subir escadas sem precisar parar. Sua memória continua viva, clara, presente. Você acorda revigorado, com a mente desperta. Se você respondeu sim a muitos desses sinais, então você não está apenas envelhecendo bem. Você está envelhecendo com força. Significa que você está preservando sua resistência, sua lucidez mental, sua autonomia e a capacidade de agir no mundo com presença e dignidade. E isso, mais do que qualquer número, estatística ou teoria, é o verdadeiro significado de viver uma vida longa. Muitos acreditam que envelhecer é sinônimo de declínio, fraqueza, dependência. Mas isso não é uma verdade absoluta. O corpo pode permanecer capaz, a mente pode continuar clara, o espírito pode seguir vibrante, mesmo nas últimas décadas da vida. Envelhecer não é perder luz, é aprofundá-la. É permitir que a sabedoria acumulada ao longo dos anos se torne mais densa, mais silenciosa e mais verdadeira. E quando corpo, mente e espírito trabalham juntos, quando ainda há movimento, clareza e vitalidade, então o processo de envelhecer se torna não um declínio, mas uma transformação. A velhice, quando vivida com consciência, é o estágio final da individuação. É quando descobrimos o que realmente somos. E quando ainda conseguimos fazer essas 8 coisas simples, o corpo nos lembra. A vida ainda pulsa em nós. A jornada continua. Obrigado por assistir. Se este vídeo falou com você, deixe seu comentário. E lembre-se, envelhecer não é desaparecer, é revelar o essencial.